Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Cristo vivo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este grande culto de louvor, adoração ao Senhor e pregação da sua palavra, promovido pela Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Soa. E neste mês de março, a nossa igreja está em festa e celebração, pois está tendo o privilégio e a alegria de completar 110 anos de vida, de organização e de testemunho fiel e verdadeiro do Evangelho de Cristo Jesus nessa cidade de Ponte de Soa, nesse país e no mundo. Então, alegre-se, celebre e agradeça ao Senhor conosco pela vida da nossa igreja e pela forma como Deus, em sua infinita graça, tem nos conduzido e abençoado ao longo desses anos. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, pela existência da nossa igreja e pela forma como Deus tem nos usado a cada dia para o louvor da sua glória. E eu quero então proceder neste momento uma leitura bíblica devocional que encontra-se no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo de número 126. Então pegue a sua Bíblia e abra conosco no Salmo 126, onde encontramos as seguintes palavras: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos de todo o nosso coração, pelo privilégio que tu nos dás de podermos nos reunir com o objetivo, Senhor, de adorar a ti, louvar o teu nome, prestarmos culto ao Senhor, porque reconhecemos que tu és o único Deus, o nosso Deus, e somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Pai, rogamos que aceites a nossa adoração, que aceites também, ó Deus, as nossas vidas diante da tua presença e diante do teu altar. E pedimos também que, mais uma vez, ó Pai, tu tenhas misericórdia de nós e nos abençoes, fales conosco, que ministres, ó Deus, ao nosso coração. Tu conheces, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que neste momento está a participar deste culto, utilizando os recursos, ó Deus, tecnológicos da internet, mas com a certeza, Senhor, de que tu estás acima, ó Deus, de todas as limitações humanas, porque tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E sabemos que tu estás presente agora em cada vida, em cada lar, agindo com graça, com poder, trabalhando, ó Deus, em cada coração, para que possamos prestar, de fato e de verdade, um culto que venha agradar o teu coração. E é esse o nosso desejo, Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que o teu povo seja, mais uma vez, abençoado pelo Senhor. Então fica à vontade entre nós, Senhor. Abençoa este culto e abençoa as nossas vidas. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Neste momento nós vamos passar a palavra à nossa irmã Ana Cabral, que estará a dar continuidade então a toda a programação, a liturgia e a ordem deste culto, que terá, a participação de vários irmãos no louvor, na adoração, e depois estaremos a ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir aos amados neste domingo, neste culto, em nome do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a todos
e fiquem então ligados, conectados ao Senhor, porque com certeza Deus tem algo muito especial preparado para as nossas vidas através deste culto. Bom dia! Damos as boas-vindas a este nosso culto matinal e chegou o momento em que com as nossas vozes nós cantamos louvores ao nosso Deus. E realmente com este salmo inspirador nós vamos falar em grandes coisas que o Senhor fez. Vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 1. O corinho número 1 que nos diz exatamente: eu celebrarei cantando ao Senhor, cantarei um cântico novo. Eu o louvo e o adoro porque Ele tem feito grandes coisas. Salmo 126 deu-nos o mote e nós vamos continuar neste espírito de louvor, de adoração, de alegria. Corinho número 1 dos nossos livros de cores. E vamos prosseguir continuando a pegar nas palavras do Salmo 126 e o Salmo 126 revela-nos um estado. Estou alegre, estamos alegres, nós estamos alegres. E é mesmo isso que nós vamos cantar. Já de seguida vamos com toda a alegria dizer: estou alegre. Vamos cantar ao nosso Deus. A alegria é uma característica do crente. Neste caso porque, como diz o cântico, porque Cristo nos salvou. Então o cântico: eu estou alegre. Eu estou alegre, alegre sim, alegre. Eu estou alegre, alegre sempre estou. Eu estou alegre, alegre sim, alegre. Eu estou alegre porque Cristo nos salvou. Eu estou alegre, alegre sim, alegre. Eu estou alegre, alegre sempre estou. Eu estou alegre, alegre sim, alegre. Eu estou alegre porque Cristo me salvou. Por isso eu canto aleluia. Por isso eu canto glória a Deus. Por isso eu canto aleluia. Por isso eu canto, porque Cristo me salvou. Por isso eu canto aleluia. Por isso eu canto glória a Deus. Por isso eu canto aleluia. Por isso eu canto, porque Cristo me salvou.
E realmente nesta manhã queremos continuar a louvar o nome do nosso Deus, queremos com as nossas vozes declarar o seu senhorio, que nós o louvamos, que terra e céus o louvam. E então vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 173, e vamos dizer que o nosso Deus, Ele é exaltado. E nós próprios vamos, onde quer que nós estejamos, vamos louvar, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Corinho 173 dos nossos livros de cores. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado no céu. E vamos terminar este tempo de louvor falando deste Deus maravilhoso que nós exaltamos, que nós louvamos, mas a quem nós nos dirigimos, quer nos momentos de alegria, claro, mas também nos nossos momentos de aflição. E como o próprio salmista dizia, eu elevo os meus olhos para o meu Deus, que é de onde vem o meu socorro. Vamos então, também com este louvor, louvar ao nosso Deus e realmente declarar o descanso que temos nos nossos corações por termos um Deus acessível a qualquer momento e que é o Senhor soberano sobre tudo e para quem nós elevamos os nossos olhos, para quem nós elevamos o nosso ser, o nosso coração, as nossas preocupações. E o Senhor nos ouve, e o Senhor nos atende, e o Senhor inclina para nós. Vamos então louvá-lo. Olhos para os montes, de onde virá o meu socorro.
puro e renova em mim o teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. E renova em mim o teu Espírito. E renova em mim o teu Espírito. Amém. Amados, este é o momento de meditarmos e refletirmos um pouco na palavra do Senhor. E a mensagem que Deus colocou em meu coração para partilhar com os amados deste dia está baseada no texto do Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 28, versos 16 a 20. Portanto, pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo em Mateus 28, de 16 a 20. E eu entendo que esse é um texto que precisa ser constantemente lembrado, lido, pregado, ensinado e, acima de tudo, vivido por todos nós, Igreja do Senhor Jesus, estabelecida nesta terra, porque trata a respeito de uma questão, de um elemento essencial, fundamental, imprescindível à vida da Igreja, que é a missão da Igreja, a missão de fazer discípulos de todas as nações, conforme o Senhor da Igreja tem determinado. Leiamos, portanto, o texto mencionado, onde encontramos as seguintes palavras. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra e pelo privilégio que nos dás
de podermos mais uma vez meditarmos nela. Pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito em nossas mentes, dando-nos percepção, compreensão da palavra. E pedimos também o quebrantamento do mesmo Espírito em nossos corações, preparando-os, dando-nos, ó Deus, um coração humilde para recebermos, acolhermos a palavra, de maneira que ela venha impactar a nossa alma, o nosso coração e transformar a nossa vida. Fica à vontade entre nós e ministra, ó Deus, a Tua palavra ao nosso viver. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos aprender da palavra. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, e todo o Teu povo diz amém e amém, Senhor. Queridos, esse mês de março é um mês profundamente significativo para nós, Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor. Isso porque estamos tendo o privilégio e a alegria de completarmos 110 anos de existência, de vida e de testemunho fiel do Evangelho de Cristo Jesus nessa cidade de Ponte de Sor, nesse país e também no mundo. Então é um momento para nós de alegria, gratidão e celebração, porque Deus, ao longo desses 110 anos, tem sido fiel para conosco, tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tem operado maravilhas em nosso viver, honrado o trabalho de nossas mãos, enfim, tem sido fiel para conosco. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E eu entendo que uma igreja que completa 110 anos precisa ter uma percepção muito clara e uma convicção muito profunda no coração de pelo menos 4 coisas. Ela precisa saber, primeiramente, qual é a sua identidade, ou seja, o que é a igreja, quem é a igreja. Precisa saber exatamente o que se passava na mente e no coração do Mestre, do Senhor Jesus, quando declarou em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu entendo que o que se passava na mente e no coração de Jesus era um ajuntamento, uma assembleia, uma comunidade de pecadores, mas pecadores que foram primeiramente atraídos pelo seu amor, envolvidos pela sua graça, libertos pelo seu poder e remidos e transformados pelo seu sangue, o sangue que ele então verteria na cruz do Calvário para a remissão e purificação de todos os nossos pecados. Uma comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus, de aprendizes de Jesus, porque a palavra discípulo significa exatamente isso, seguidor e aprendiz. Então nós, a igreja, somos esta comunidade de discípulos multiplicadores, discípulos que fazem outros discípulos, novos discípulos e muitos discípulos para a glória do Senhor Jesus. Então nós seguimos a Jesus a cada dia como discípulos dele e à medida em que nós o seguimos, nós aprendemos com ele. E o nosso caráter vai sendo a cada dia lapidado, transformado e moldado segundo o caráter de Cristo. E vamos então sendo transformados segundo o modelo e o padrão que é o próprio Senhor Jesus Cristo e nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Isso quando nós fazemos do seguir a Jesus, viver para Jesus, o mais maravilhoso e fascinante projeto da nossa vida. Então a nossa identidade é essa, nós somos esta comunidade de discípulos estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus nesta terra para cumprir os seus propósitos. Em segundo lugar, é necessário que tenhamos plena consciência, percepção e convicção do nosso propósito, ou seja, da razão da nossa existência. Por que e para que nós existimos nesta terra como comunidade dos discípulos, como igreja do Senhor Jesus. Então, além da nossa identidade, nós precisamos saber
qual é o nosso propósito. E a palavra do Senhor nos deixa muito claro que o propósito da igreja neste mundo é a glória de Deus. Nós fomos estabelecidos para tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações na face de Cristo, através do testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, fala a respeito desse nosso propósito, quando ele diz assim: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E esse é o propósito da nossa existência como igreja, como comunidade de discípulos nessa terra, a glória de Deus. E para que toda a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor e seja então salva por Ele. Em terceiro lugar, é necessário que nós tenhamos também a percepção clara e a convicção profunda do nosso destino, ou seja, precisamos saber exatamente para onde vamos quando partirmos deste mundo. E nós sabemos que, como igreja, aqui nessa terra, nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem neste mundo. A nossa pátria não é essa terra. A nossa pátria está nos céus, é a Jerusalém celestial. E somos cidadãos dos céus vivendo nessa terra e que vivemos e caminhamos debaixo dessa esperança e expectativa maravilhosa do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, da segunda vinda de Cristo Jesus para buscar a sua igreja, conforme diz o apóstolo Paulo, lá na epístola aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, onde diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a vinda do Senhor Jesus será como o ladrão de noite. E nós vivemos então nessa expectativa da volta iminente, repentina do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, porque nós sabemos o nosso destino. Nós fomos destinados para a glória, para vivermos para sempre com o Senhor. Mas além então da percepção e convicção da nossa identidade, do nosso propósito e do nosso destino, precisamos também ter a percepção e a convicção da nossa missão. E a missão da igreja é a forma pela qual nós cumpriremos o propósito de Deus de tornar o seu nome conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações. E a respeito, então, dessa terceira coisa que nós queremos falar a respeito da igreja, nós queremos nos ater, então, a esse texto que lemos de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Percebam que Jesus aqui deixa bem claro a mim e a você, a nós como comunidade de discípulos nesta terra, qual é de fato a nossa missão neste mundo e quais elementos então envolvem o cumprimento desta missão. Ao olharmos para o contexto, nós percebemos que Mateus está a falar aqui nesse capítulo 28 a respeito da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E esse texto de Mateus 28, 16 a 20, é o clímax, é o ponto alto, não somente da ressurreição de Jesus, mas também de todo o Evangelho,
o Evangelho de Mateus. Percebam pelo contexto que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e havia aparecido a pelo menos 2 mulheres, conforme diz o verso 1 do capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então essas mulheres vão até o sepulcro e percebem então que Jesus não estava mais lá. O corpo de Jesus já não se encontrava lá porque Jesus havia ressuscitado. Veja que o verso 5 diz assim, que um anjo dirigiu-se às mulheres e disse para elas: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E no verso 6 o anjo declara a elas: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois no versículo 10 é dito então às mulheres, o próprio Jesus aparece para elas e diz assim: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então ele dá essa ordem. Vai dizer aos demais discípulos, aos 11, que eles devem se dirigir para a Galiléia e lá então eles me verão, verão o Cristo ressurreto e glorificado. E então o versículo 16 fala a respeito disso. Os discípulos então seguem para a Galiléia conforme Jesus havia determinado. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando então eles encontram Jesus, veem a Jesus ressuscitado, há pelo menos 2 reações entre os discípulos. Uns se prostram diante dele e o adoram. Reconhecem a Jesus, que quem estava ali diante dos seus olhos era o Cristo ressurreto. Mas alguns dos discípulos são tomados de dúvida, de incredulidade, conforme diz o verso 17. Mas alguns duvidaram. E Jesus, então, percebendo essas reações no coração dos discípulos, ele transmite, então, essas palavras que encontramos a partir do versículo 18. E Jesus faz, então, primeiramente, uma profunda afirmação de autoridade. No verso 18 ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra aqui traduzida por autoridade é a palavra exousia, na língua grega. Então Jesus faz essa declaração de que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ou seja, ali, diante deles, o Cristo ressurreto havia recebido do Pai toda a autoridade. Autoridade que foi dada, mas autoridade também que foi confiada a Jesus por causa da sua obediência plena e incondicional à vontade do Pai. Essa autoridade, esse governo, esse domínio de Jesus Cristo já havia sido predito pelos profetas no Antigo Testamento. Lá em Isaías, abra comigo por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, ao falar sobre o nascimento de Jesus, ao profetizar há mais de 700 anos antes de Cristo, a respeito da vinda de Cristo, Isaías, o evangelista do Antigo Testamento, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí no verso 7 ele ainda diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Outro texto também muito importante é o de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem,
e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Agora veja o verso 14. Foi-lhe dado, ou seja, ao Filho do Homem, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por isso que Jesus declara, no final do seu ministério público aqui na terra, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ainda em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós, como igreja, como comunidade de discípulos, precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, ele fala sobre isso. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por causa, então, desta humilhação, dessa kenosis, desse esvaziamento de Cristo Jesus, e por causa também da sua obediência ao Pai até a morte e morte de cruz, diz o verso 9 que Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Então Jesus é aquele que tem toda a autoridade, quer seja no céu, quer seja na terra. É aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja, sobre os seus discípulos, sobre a sua comunidade de discípulos que ele mesmo estabeleceu conforme a sua vontade e propósito neste mundo. Então ele se apresenta aqui como sendo o Senhor da igreja, o Senhor absoluto da minha vida e da sua vida. E faz então essa profunda declaração: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas em segundo lugar, Jesus também faz uma séria exortação. E qual é a exortação que ele faz então como sendo o Senhor da igreja? Que é a exortação para fazermos discípulos de todos os povos, de todas as nações. Como? Indo, batizando e ensinando, que são os imperativos que nós então encontramos aqui nesse texto. Os três verbos ir, batizar e ensinar, eles recebem força imperativa por causa do verbo fazei. Então, na verdade, a ordem, a exortação que Jesus Cristo transmite, dá à sua igreja, nesse versículo 19 de Mateus 28, é o fazei discípulos. Mas não temos como fazer discípulos se nós não irmos, se nós não batizarmos, ou seja, integrarmos os convertidos, os salvos, os remidos na comunidade cristã, na comunidade de discípulos, e se nós não ensinarmos a eles todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Então ele faz esta séria exortação no versículo 19. Ide, portanto, ou seja, debaixo da minha autoridade, do meu poder, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no início do verso 20 ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então esta é a missão da igreja. Esta é a missão da comunidade dos remidos, da comunidade dos discípulos, da igreja do Senhor Jesus nessa terra, fazer outros discípulos, novos discípulos,
muitos discípulos, quer seja na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ou seja, de todas as nações, de todos os povos, em Ponte de Sor, no distrito de Porto Alegre, em Portugal, na Europa e no mundo. Nós somos então levantados para fazermos discípulos, indo, batizando e ensinando todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Então ele faz uma profunda afirmação de autoridade, depois ele faz uma séria exortação e dá então essa ordem do versículo 19, e em terceiro lugar, ele faz também no texto, amados, uma maravilhosa promessa, no finalzinho do verso 20. E qual é a promessa que ele faz a cada um de nós? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é uma promessa de presença, de companhia, de capacitação, para que nós, como igreja, como comunidade de discípulos, possamos ter condições de fazermos discípulos de todas as nações, de cumprirmos plenamente a missão que Ele confiou a cada um de nós nesta terra para o louvor da sua glória. Então Jesus declarou que estaria e está conosco todos os dias. E a presença de Jesus nos encoraja, nos estimula, nos dá ousadia, intrepidez, graça, força, sabedoria, para que nós possamos então sair por esse mundo e fazer discípulos de todas as nações. O próprio Senhor Jesus, que tem toda a autoridade sobre nós, também declara que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele, como Senhor da igreja, nos dá uma identidade, nos dá um propósito, nos dá um destino, mas nos dá também uma missão. E ao nos dar esta missão, Ele também diz que é Ele quem nos capacita para que nós possamos cumpri-la plenamente, de acordo com a sua vontade e para a glória do seu santo nome. E ele então faz nesse texto, amados, essas afirmações maravilhosas em relação a mim e a você, em relação à igreja do Senhor Jesus nesta terra, para que nós possamos entender, ter uma percepção clara e uma convicção profunda da nossa missão, mas que também saibamos que Ele não apenas nos envia ao mundo para cumprir a missão, Ele também nos capacita com a sua presença maravilhosa na vida da igreja, através do seu Espírito Santo. Que o Senhor então nos levante com poder e autoridade, como igreja do Senhor, como comunidade dos remidos e dos discípulos nessa terra, e que juntos então possamos cumprir plenamente essa missão que o Mestre nos confiou nessa terra para o louvor da sua glória. E que nesse tempo de crise, de pandemia, de dificuldades, de incertezas que nós estamos vivendo, que possamos ter essa certeza absoluta de que o Senhor tem toda a autoridade e que Ele está conosco todos os dias, nos capacitando para que sejamos bem-sucedidos nessa tarefa, nessa missão que Ele nos confiou. E que possamos então ser agentes de transformação, discípulos que façam muitos e muitos discípulos nesse tempo de crise, para o louvor da glória do Senhor. E que possamos ver em nossa geração muitas e muitas vidas se rendendo ao Evangelho de Cristo Jesus, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e tornando-se em verdadeiros discípulos de Cristo Jesus nesta terra como nós. E que eles então façam parte desta comunidade universal e maravilhosa de discípulos de Cristo Jesus nesta terra, que vivam para Jesus, que sigam a Jesus, que aprendam com Jesus e que a cada dia sejam transformados pelo próprio Jesus. Que Deus nos abençoe. E após termos terminado de ouvir aquilo que Deus
tinha para nós nesta manhã, através do seu servo. Nós vamos abrir o nosso Salmos e Hinos no hino número 456, cujo título é mesmo Quem Irá? E é um hino que foca exatamente este chamado missionário, este levar aos outros a palavra. Hino 456 do nosso Salmos e Hinos. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, crentes em Cristo sempre avante andai, e na peleja unindo as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oh, vinde a mim, a voz divina clama, vinde, clamai em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Oh, Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por todo sempre glória a ti darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso culto, mas não queremos deixar de relembrar àqueles que nos assistem que está em curso a decorrer a nossa campanha para podermos organizar cabazes de alimentos para podermos doar a pessoas que necessitem. Portanto, e relembrando o que já pudemos entretanto divulgar, o que pedimos é que possam, ao longo deste mês, as compras que forem fazendo, na medida das vossas possibilidades, possam então ir comprando géneros alimentícios não perecíveis, e que depois, no final deste mês, contactem o pastor Osvaldo, e ele próprio passará pelas casas das pessoas a recolher esses bens que tenham, para então se organizar os cabazes e se fazer a distribuição. Mais uma vez relembro que estamos a falar principalmente para quem é aqui de Ponte Sor, do concelho aqui da região, mas se outros irmãos, se outras pessoas que estão a assistir a este vídeo também quiserem colaborar, aí é articularem com o pastor a forma como podem fazer. Apelamos então a todos, agradecemos a todas as ofertas que entretanto hão de chegar, e como sabem, é durante este mês de março que estamos então a fazer este apelo para que possam contribuir e assim possamos distribuir alimentos a quem neste momento necessita deles. Obrigada. Estamos, portanto, chegando ao final deste culto ao Senhor,
Esperamos que todos tenham sido rica e abundantemente abençoados e abençoadas pelo Senhor através do mesmo. E queremos desejar a todos e a todas uma semana feliz, abençoada pelo Senhor. Que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, nos abençoe, supra as nossas necessidades e também use as nossas vidas para o louvor da sua glória. Nós queremos ainda informar os irmãos que no próximo domingo ainda não estaremos a nos reunir presencialmente lá em nosso templo. E assim, então, que tivermos uma decisão definitiva a respeito da reabertura, do reinício dos cultos presenciais, estaremos a informar a todos os amados irmãos. Então, orem nesse período, cuidem-se, façam a sua parte, pela graça do Senhor. A situação aqui em nossa cidade e em nosso país está a melhorar a cada dia. Iniciou-se aí um processo lento e cuidadoso de desconfinamento, mas a pandemia ainda não acabou, então nós temos que ser cuidadosos, prudentes e darmos o exemplo como crentes que somos, como Igreja do Senhor Jesus estabelecida neste mundo. Então estejam atentos, porque assim que tivermos uma decisão, nós estaremos então informando aos amados irmãos. Mas os irmãos sabem que esse mês é o mês do aniversário da nossa igreja. E no último domingo do mês, nós queremos então realizar um grande culto de louvor, adoração ao Senhor e de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja, os 110 anos que nós estamos a completar. Então os irmãos poderão participar enviando as suas mensagens curtas, gravadas aí em seu telemóvel, ao nosso irmão Rui. Irmãos também que desejarem louvar ao Senhor, com um cântico, com uma canção, com louvor também podem gravar e enviar. E o nosso irmão Rui depois estará a fazer a edição. E no último domingo desse mês de março, nós estaremos então a celebrar juntos ao Senhor o aniversário da nossa igreja. Então orem por isso, preparem-se e divulguem também toda essa programação, que vai ser também online, utilizando aí os recursos das mídias, das redes sociais. Mas nós queremos que este culto tenha um alcance bem grande, tanto aqui em Portugal como fora de Portugal, para que todos saibam que aqui em Ponte de Sor existe uma igreja estabelecida pelo Senhor há 110 anos e que a cada dia, a despeito das suas lutas, adversidades e imperfeições, tem procurado cumprir os propósitos de Deus nesta terra para o louvor da sua glória. Então, um beijo no coração de todos os amados e que tenham uma semana abençoada pelo Senhor. Quero também lembrar que os irmãos que desejarem entregar os seus dízimos e as suas ofertas, já sabem como fazê-lo, podem procurar o nosso tesoureiro, o nosso irmão Manuel João, o diácono João Pedro, ou a mim mesmo, que eu estarei dando então as orientações para que os irmãos possam fazer o encaminhamento e a consagração dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos orar ao Senhor então neste momento. Pai, graças te damos por este culto, pelo privilégio de estarmos juntos, utilizando, ó Deus, os recursos da tecnologia para adorarmos a Ti, louvarmos o Teu nome, prestarmos culto ao Senhor, desenvolvermos comunhão e sermos mais uma vez, ó Deus, abençoados através da Tua palavra. Queremos agradecer-te de todo o nosso coração, Senhor, por tudo o que aconteceu ao longo deste culto, pela forma como Tu falaste conosco e ministraste, ó Deus, ao nosso coração, através de cada parte, ó Deus, deste culto. Então aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Que a Tua bênção nos acompanhe durante toda essa semana e que Tu nos uses, ó Deus, conforme a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal e supre, ó Deus, as nossas necessidades em Cristo Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.